Boa noite, galera. Hoje a gente vai falar dos 4 grandes times do Rio de Janeiro: Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. E a gente vai trazer notícias dos 4 num vídeo só. Vamos começar falando do Vasco, galera. O Vasco recebeu 1,3 milhões pela sua parte da renda contra o Flamengo. Tá? O Vasco venceu a partida, a sua torcida se fez presente e o Vasco vai receber mais de 1,3 milhão pela sua cota da renda do jogo. Tá? Vasco está monitorando o volante Alisson do Cruzeiro. O jogador que veio da Ponte Preta está no Cruzeiro atualmente, não vem tendo muitas oportunidades e o Vasco quer a contratação do volante. Mais de 10 mil ingressos vendidos para Vasco e Bangu pela última rodada no Maracanã, em São Januário, galera. Vai ser em São Januário o jogo. Manuel Capasso entrou na fogueira num jogo disputado e tenso, que foi um clássico contra o Flamengo, e o jogador não comprometeu, mostrou força e antecipação e muita personalidade. Tá? Miranda, o zagueiro que o Capasso substituiu, que saiu machucado no jogo, teve estiramento de 2 ligamentos do tornozelo e não tem previsão de retorno no Vasco da Gama. Nenê, vovô Nenê, de 41 anos, que entrou no clássico, fez o seu jogo de número 200 com a camisa do Vasco e entrou para a história do Vasco ali como um dos jogadores que mais jogou com a camisa Cruz Maltina. Puma Rodrigues, autor do golaço que deu a vitória do Vasco contra o Flamengo, foi um dos destaques do jogo, juntamente com Léo Jardim, e o jogador vai ser convocado para ser a seleção uruguaia e está sendo destaque no Vasco da Gama. Andrei Santos foi outro jogador que se destacou na partida, foi o líder de bolas roubadas e ligou com rapidez os contra-ataques do Vasco. Então, galera, peço a galera que se inscreva no canal, que deixe um like, e amanhã tem mais vídeos falando do Vasco aqui para vocês. Vamos falar agora do Botafogo, galera. TJD do Rio de Janeiro suspendeu Tiquinho Soares por 8 jogos, Marçal por 5 e Joel Carli por 1 jogo de suspensão. Tá? Clube perdeu também 2 mandos de campos e vai pagar uma multa de R$30 mil. O Botafogo pode entrar com efeito suspensivo, tá bom? Botafogo contratou 2 jogadores que se destacaram na Copa São Paulo, o atacante de 16 anos do São Bernardo, João Guilherme, e também o meio-campo Alexandre, do Porto Vitória, do Espírito Santo, de 17 anos. Os 2 jogadores vão para a equipe sub-20 do Botafogo. Tá? Bahia faz proposta ao Internacional pelo zagueiro Victor Cuesta. O jogador está emprestado ao Botafogo e o Inter pede 400 mil euros, cerca de 2,2 milhões de reais. O Inter quer negociar o jogador em definitivo e acho bom o Botafogo abrir o olho e tentar contratar o jogador, porque não tem peça de reposição para o Victor Cuesta no momento. Botafogo, Santos e Vitória podem ficar de fora da Copa do Brasil de 2024. Só se classificam 4 equipes do Rio, os 4 que vão para a semifinal, e mais o campeão da Taça Rio, que é disputado pelo 5º e 8º lugar. Então, se o Botafogo ficar de fora, vai ter que ganhar a Taça Rio se quiser participar da Copa do Brasil de 2024. Tá? Então, gente, Botafogo agora vai pegar a Portuguesa de Esporte no último jogo da primeira fase, precisa da vitória e precisa torcer contra Vasco e Volta Redonda também. Tá? Vamos falar agora do Flamengo, galera. Bahia conversa com o Flamengo para contratar Marinho. O atacante de 32 anos, o jogador não vem tendo oportunidade e pode ser negociado por 16 milhões. Tá? Davi Luiz e Thiago Maia, que saíram contundidos no jogo contra o Vasco, devem ser desfalques do Flamengo no clássico contra o Fluminense, galera. Davi Luiz teve um trauma no joelho direito, o Thiago Maia teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Outros desfalques são Bruno Henrique, Vitor Hugo, Felipe Luiz e Pulgar. Léo Pereira e Gerson, que já retornaram contra o Vasco, são presenças certas no jogo. Outro que pode desfalcar o Flamengo é o Pedro, que vem se recuperando de um incômodo muscular. Tá? Ângelo, atacante do Santos, continua sendo desejo do Flamengo e o Flamengo vai fazer uma nova proposta pelo jogador. Tá?
Flamengo, no jogo contra o Fluminense, tem a vantagem do empate para ser campeão da Taça Guanabara. Se o Fluminense vencer, o Fluminense leva o título. O Flamengo está em primeiro com 23 pontos, o Fluminense segue em segundo com 22, Vasco em terceiro com 20 e o Volta Redonda em quarto com 19 pontos. Na semifinal vai jogar o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. O primeiro e o segundo levam a vantagem do empate, galera. Vamos falar do Fluminense agora, gente. Marcelo, lateral esquerdo, recém-contratado pelo Flu, vai chegar no Rio quinta-feira e será recepcionado pela torcida tricolor e vai ter festa para o Marcelo nas Laranjeiras também, tá? Se o Fluminense quiser inscrevê-lo ainda para o Carioca, vai ter que inscrever o jogador até sexta-feira, tá? Para de repente o Marcelo participar aí das finais do campeonato. Dois jogadores também se apresentarão ao Fluminense, mas não agora. O John Kennedy, que vai se apresentar no final do Paulista, e o Lelê, que vai se apresentar no final do Carioca. Próximo jogo do Fluminense é contra o Flamengo, quarta-feira às 21h10 no Maracanã, galera. Vai ser a final da Taça Guanabara. No último jogo contra o Bangu, dois jogadores se destacaram, aliás, mais de dois jogadores, entre eles o Ganso, que fez um golaço de falta, o primeiro gol de falta com a camisa do Fluminense, e o Cano, que fez um gol de pênalti, que foi o primeiro pênalti do Ganso com a camisa tricolor também. Tomara que os dois continuem fazendo gols de falta e de pênalti. Fred, que está mantendo contato com vários zagueiros tentando trazer para o Fluminense, mantém contato com os zagueiros de 31 anos do Napoli, o Juan Jesus, para tentar trazer o jogador para o Flusão. Tá? O Fluminense está com uma carência de zagueiro e o Fred tentando fechar com algum zagueiro para o Flusão. Tá? Amanhã tem vídeo, galera, e eu vou trazer várias novidades para vocês. Peço a galera que não é inscrita que se inscreva no canal e que deixe um like, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, até amanhã, galera.